pergunta 55. Qual é o sexto mandamento? E a resposta é óbvia, né? Êxodo 20, versículo 13. O sexto mandamento é: não matarás. Matar é pecado? É claro que é pecado, né? A Bíblia proíbe terminantemente que se mate uma pessoa. E muita gente fala assim, mas se a Bíblia proíbe matar, por que que Deus mandou matar pessoas? Inclusive velhos, crianças, decrépitos, na terra de Canaã e não deixar ninguém vivo. Deus é injusto? Deus é assassino? Por que que Deus mandou matar? Então, o mandamento é uma coisa bem interessante, porque nós devemos entender uma coisa sobre Deus. Deus é juiz. A Bíblia diz em Isaías que Deus é juiz, legislador e rei. Portanto, ele tem todas as funções de Estado nele. Ele legisla com justiça, julga com justiça e administra com justiça. Então, Deus é justo em todos os seus caminhos. E quando Deus manda exterminar aquelas populações de Canaã, não é porque ele quisesse matar ninguém. Aliás, o profeta Ezequiel nos traz uma mensagem bem interessante sobre Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, quer que ele se arrependa e viva. Muito bem. Quando Deus mata ou manda matar alguém, não é porque ele seja assassino e nem ele está descumprindo a lei. É porque ele julgou, e a própria lei determina que se o indivíduo, depois de julgado, acusado e comprovadamente cometeu determinados crimes ou pecados, a ele deve ser aplicada a penalidade máxima, a penalidade capital que a lei prevê. Então, assassinato é quando o indivíduo, eu não gosto de falar é quando, o assassinato ocorre no momento em que alguém tem ódio de alguém, ou mesmo sem ódio, simplesmente por ser mau, tira a vida de alguém sem autorização legal para isso. Quando, por exemplo, os países que têm pena de morte mandam e condenam assassinos ou pessoas que sejam à morte, o carrasco que está lá, o funcionário que está lá, ele não comete nenhum crime quando aciona o botão da cadeira elétrica ou quando aciona o gatilho da arma, dependendo do país, dependendo que tipo de morte é dada àquele sujeito. A pessoa que executa, ele está simplesmente cumprindo uma ordem legal. E uma ordem legal não é um assassinato. O indivíduo foi condenado e condenado à morte, à pena capital. Então, isso não é assassinato. Quando Deus mandou que a população de Canaã fosse dizimada, aliás, os israelitas não obedeceram integralmente e sofreram muito por causa disso. Deus disse para Abraão que ele seria peregrino na terra de Canaã, mas a quarta geração dele voltaria. E Deus disse para Abraão, porque a medida dos pecados dos amorreus ainda não está cheia. Então Deus estava preservando aquelas populações até que elas completassem o quadro de pecados que Deus não permite. Por isso que Deus também destrói Sodoma e Gomorra. E quero ressaltar que Sodoma e Gomorra e as cidades da Campina, na verdade, eram 5 cidades ali. Era Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá. Belá não foi destruída porque Ló fugiu para lá e Deus aceitou o pedido dele, era uma cidade pequenininha. Mas nem o próprio Ló conseguiu ficar ali com suas filhas quando ali chegou. Era para ser destruída mesmo. Eram para serem destruídas mesmo. E o pecado deles era terrível contra Deus. E qual foi o pecado daquelas cidades? A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 16, que o pecado de Sodoma e Gomorra consistiu em que eles acumularam muitos bens, mas não socorreram os pobres e necessitados. Então praticaram iniquidade diante do Senhor. De maneira que onde há muito recurso e as pessoas não se importam com Deus, o resultado são grandes pecados contra Deus e contra a sociedade em geral. Tem uma coisa que mancha, que macula completamente a vida humana, é o pecado. O pecado em excesso torna a vida humana completamente inadequada.
não há quem consiga conviver no meio de qualquer espécie de pecado, especialmente quando ele é cometido contumazmente. Quando Deus diz não matarás, ele sabe exatamente o que diz. Ele não nos autoriza matar ninguém. Mas, no caso de Deus, eu estou aqui só tentando explicar ou defender, Deus não precisa de defesa, a honra de Deus quando ele mata alguém. Ele não mata por ser assassino. Ele manda matar porque ele é juiz. Ele julgou. Deus tem várias formas de executar o seu juízo. Tanto no final, quando ele tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo e condenar todos os pecadores, como no presente momento, ele agindo com as forças da natureza, através de ações que venham, de alguma forma, inibir a prática desenfreada de pecado, o que torna a vida humana, como já disse, completamente inadequada para se viver. Então, Deus age para que essas coisas sejam debeladas. Então, o sexto mandamento é: não matarás. Apenas isso. Êxodo 20, versículo 13.